cientificamente comprovado. A gente ouve isso o tempo todo, não é? Parece até um selo mágico que faz qualquer coisa parecer super credível, na hora. Mas o que é que isto significa de verdade? Hoje a gente vai desvendar a jornada épica que existe por trás dessas duas palavras. E olha, é bem mais fascinante do que se imagina. Vamos diretos ao ponto. Quando um produto, um tratamento ou até uma notícia diz que tem comprovação científica, o que é que está por trás disso? Garanto que não é só um rótulo chique. É um processo, sabe? Um caminho rigoroso, cheio de desafios, feito para separar o que é facto do que é só palpite. Vamos ver como é que isso funciona. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisto. A melhor maneira de entender o processo todo é pensar nele como uma espécie de jornada de uma ideia. Quase como a jornada de um herói num filme. Tudo começa com uma faísca, uma pequena pergunta que precisa mesmo de uma resposta. É o início da aventura. E essa pergunta, essa faísca, transforma-se numa hipótese que nada mais é do que uma afirmação bem clara, que dá para testar. Por exemplo, será que este suplemento novo melhora mesmo o desempenho físico? Ou esta bateria de telemóvel dura mesmo o dia todo com uso intenso? É o ponto de partida de toda a nossa viagem. E aqui está o nosso mapa. Começamos com a hipótese, depois passamos pelo desenho do plano, pelo teste propriamente dito, pela temida revisão de outros especialistas e, finalmente, se tudo correr bem, a publicação. Cada passo aqui é fundamental. Vamos explorar cada um deles. Agora, a fase do planeamento. Pensa nisto assim como numa grande expedição, uma descoberta científica precisa de um mapa super detalhado. Esta é a fase do desenho experimental, onde cada detalhezinho é pensado com o máximo rigor possível. E o que é que tem de estar neste mapa? Bem, primeiro a amostra. Quem ou o que vai ser estudado. Depois, as variáveis. O que é que a gente vai medir? E 2 pontos super importantes. Um grupo de controle, para podermos comparar, e um processo chamado cegamento, para evitar que as nossas próprias expectativas estraguem os resultados. Vamos ver isto mais de perto. O grupo de controle é a nossa base, o nosso ponto de referência. Sem ele, seria impossível saber se os efeitos que estamos a ver são por causa do tratamento novo ou se, sei lá, teriam acontecido de qualquer forma. É como ter um ponto de partida para saber se estamos no caminho certo. Este slide mostra isso na perfeição. De um lado, o grupo de teste, que recebe a novidade, aquilo que estamos a testar. Do outro, o grupo de controle, que recebe um placebo, que é tipo uma pílula de açúcar, sem efeito nenhum, ou o tratamento que já existe. É a comparação entre os dois que nos vai dizer a verdade. E para ter a certeza de que tudo é o mais objetivo possível, entra em cena o cegamento. A melhor versão disto é o duplo cego, que é considerado o padrão ouro. Nele, nem os participantes, nem os próprios investigadores sabem quem está a tomar o quê. Isto elimina totalmente o risco de expectativas e preconceitos de todos os envolvidos. Com o plano todo traçado, a nossa ideia entra na sua prova de fogo. Esta é a fase em que a hipótese tem de encarar a realidade. Os dados são recolhidos, analisados, e é aqui que, infelizmente, muitas ideias acabam por não sobreviver. O primeiro passo é a recolha dos dados, e isto tem de ser feito de uma forma super meticulosa, padronizada. Cada detalhe conta para garantir que a informação é o mais precisa e fiável possível. Com os dados todos na mão, entra em campo a estatística. É ela que nos ajuda a perceber se os resultados são estatisticamente significativos. Ou seja, se aquilo que observamos não foi só uma grande coincidência. É a matemática a ajudar-nos a separar o sinal do ruído. Mas mesmo depois disto tudo, a jornada ainda não acabou. A nossa ideia ainda precisa de passar por um último guardião, e talvez o mais rigoroso de todos. E esse guardião chama-se revisão por pares, ou peer review. O estudo completo é enviado para outros especialistas da mesma área. Eles vão analisar tudo com um pente fino à procura de qualquer falha. Só se eles aprovarem é que o estudo segue em frente. Isto é, basicamente, o pilar que sustenta toda a credibilidade da ciência. Depois de sobreviver a todas estas provas, a ideia finalmente chega ao topo da montanha. Mas, na ciência, o topo de uma montanha é só o ponto de partida para novas explorações. A publicação numa revista científica é o grande momento. É quando a descoberta se torna oficialmente parte do conhecimento coletivo da humanidade. Fica disponível para que outros cientistas, em qualquer parte do mundo, possam ler, questionar e, o mais importante, tentar repetir o teste. Isto leva-nos à replicação. Como se costuma dizer, uma andorinha não faz a primavera. A verdadeira força da comprovação científica vem quando diferentes grupos de investigadores, em lugares diferentes, conseguem replicar os resultados e chegar exatamente às mesmas conclusões.
Bom, até agora falamos da jornada de uma forma mais conceptual, mas esta viagem toda tem um custo muito real. Não é só em esforço intelectual, mas também em tempo e em dinheiro. E acreditem, os números são de cair para o lado. Pensemos, por exemplo, na indústria farmacêutica. Levar um medicamento novo, desde o laboratório até à farmácia da esquina, pode levar facilmente mais de uma década. É um compromisso de longuíssimo prazo. E o custo, bom, pode chegar a centenas de milhões de dólares. Sim, leram bem. O investimento para passar por todas as fases de testes e aprovações é simplesmente astronómico. Esta linha do tempo ajuda a perceber porquê. Começa com testes em laboratório, depois passa por várias fases de testes em humanos, a fase 1 para ver se é seguro, a fase 2 para testar a eficácia e a fase 3, em larga escala, para confirmar tudo antes de sequer pedir a aprovação final. Cada etapa é um filtro super rigoroso. Portanto, da próxima vez que alguém vir o selo cientificamente comprovado em algum lugar, já sabe o que está por trás. Não é magia, é uma jornada longa, cara e extremamente rigorosa. A pergunta que fica no ar é: com este conhecimento, como é que se passa a olhar para estas afirmações a partir de agora? Fica a reflexão.